Marcos Poli, estamos iniciando mais um programa, Meditando na Palavra. E hoje estaremos meditando no livro Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 40 ao 45. E está registrado também no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, e no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 16. E hoje estaremos meditando. E quem está hoje conosco aqui para estar expondo é o David Veloso. Amém. Meus irmãos, Pai do Senhor, louvo a Deus pela tua vida, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de mais uma vez estarmos aqui para aprender a palavra de Deus. Esse é um dos maiores textos sobre milagres da Bíblia, pois trata de lepra. A lepra é uma das doenças incuráveis, aquela que só Deus ou o Messias podia curar. Então ela automaticamente, quando é curada, apresenta quem é Jesus e a sua natureza. Então, esse será um dos textos que vamos trabalhar. O texto que eu quero ler se encontra em Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 45, que diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fique limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais ter Jesus entrado publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém? Então, esse é um dos maiores milagres da Bíblia. É aquele em que glorifica a Jesus como Deus, como Senhor, como Messias. Então, o ponto principal, a palavra lepra significa descascar. Aquela pessoa que era acometida de lepra, ele começava a descascar, começava a cair a ponta dos dedos, começava a cheirar mal, começava a viver de forma inadequada. Por quê? Porque ele tinha que se apresentar ao sacerdote, ele tinha que ser averiguado, e se fosse comprovado, ele recebia uma roupa, ele tinha que bagunçar o cabelo, roupa de trapo, de acordo com Levítico 13, 45 e 46. Ele tinha que colocar um sino na mão e ser lançado fora da cidade, numa caverna ou em uma tenda. Então, a vida de um leproso não era nada fácil, era chamado de maldito, amaldiçoado, ou todos aqueles que eram acometidos de lepra tinham cometido um certo pecado, era abominável de Deus, porque Deus castiga as pessoas pela lepra. Se a gente observar bem, Miriam por sedição, Geazi por mentir e Uzias por soberba. Então, essas pessoas foram castigadas com a lepra. Então, um leproso era abandonado pela sociedade, era separado da sociedade, separado da família, não podia congregar no templo, não podia se socializar, era separado e deixado para morrer numa caverna ou em uma tenda. Então você imagine uma pessoa nessa situação, o problema psicológico, sem ter intimidade, sem poder tocar em ninguém, sem poder se relacionar com a sua família ou ir para o templo. Imagine a dificuldade mental, a dificuldade física, a baixa estima dele e toda essa dificuldade que um ser humano pode ter. O senhor imagina se fosse o Senhor sem poder ver sua família, sem poder congregar, sem poder se socializar, abandonado e deixado para morrer numa certa situação.
Era a pior dificuldade que um ser humano podia ter. Então, essa é a lepra. A lepra era uma doença incurável. A lepra era considerado como imundo. E todo aquele que contraía lepra era chamado de maldito. Para entrar em cidade, para entrar, atravessar a multidão, tinha que tocar um sino e gritar: imundo, imundo. Então, havia essas dificuldades. Então, para que nós adentremos no texto, Mateus vai dizer que ele atravessa uma multidão, contraria a lei. Por quê? Porque ele ouve falar de Jesus. E agora aquele homem que estava numa situação ruim, aquele homem que estava numa posição desesperançosa, deixado para morrer, cria esperança, porque ele ouve falar de Jesus. E o texto afirma que ele vai atrás de Jesus. Ele atravessa uma multidão, como diz Mateus. Ele entra numa cidade, como diz Lucas. Então, o texto diz: e aproximando-se de Jesus, um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, pode purificar. Então, nós vemos esse homem quebrando os protocolos. Ele atravessa a multidão, ele entra numa cidade que era proibido pela lei, e ele vai na direção de Jesus. Você imagina alguém ir contra a lei, atravessa uma multidão, imagine ele andando e aquelas pessoas se afastando, porque sabia que ele estava com lepra, que ele era amaldiçoado, que ele estava castigado por Deus. E à medida que ele ia até Jesus, as pessoas que estavam perto iam se abrindo. Por quê? Porque Jesus vinha sendo acompanhado por uma grande multidão. Então, à medida que ele dava os passos, as pessoas iam se abrindo. E só Jesus ficava no lugar. Por quê? Reconhecendo e aceitando por que ele veio até ele. Então, esse homem começa dizendo, ele se aproxima de Jesus com todas essas impossibilidades, e rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar. O que é mais interessante, o texto diz aqui em Marcos, rogando-lhe de joelhos. Mas quando nós vamos para Mateus, Mateus diz que ele adora. Marcos, que ele roga de joelho. Lucas, que ele se prostra com o rosto em terra. Então, há uma certa atitude que precisamos aprender com esse homem. E é o quê? Mateus diz que ele adora. Mateus escreveu para os judeus. Sabemos que judeu não se ajoelha para ninguém, a não ser para o próprio Deus. Mas nós vemos aqui, este homem chegando no meio de uma multidão de gente e se ajoelhando para um judeu. Em Marcos, diz que ele se ajoelha e roga. Significa um pedido, uma oração, um clamar. Em Lucas, diz que ele se prostra com o rosto em terra. É um sinal de humilhação. É um sinal de reconhecimento que ele não podia fazer nada, mas Jesus podia. Então ele se humilha aos pés de Jesus, dizendo: eu não posso, mas tu podes. Então nós vemos que ele adorou, e judeu só adora a Deus, que ele clamou, que ele se ajoelhou e ele se humilhou. Atitudes que todos nós precisamos ter. Precisamos adorar Jesus, precisamos clamar, orar para Jesus, e precisamos se humilhar, porque humilhação é um sinal de dependência de Jesus. E o texto afirma que Jesus, profundamente compadecido, atende a necessidade desse homem. O homem chega até Jesus e diz: se tu quiser, tu pode me purificar. De acordo com a Bíblia, quem pode curar lepra é só Deus, ou o Messias. Quando esse homem diz de joelhos: se tu quiser, tu pode me curar, ele está dizendo: o Senhor tem todo o poder, o Senhor é o Messias, o libertador, ou não sei, intencionalmente ou não, o Senhor é o próprio Deus. Aqui, irmão David, então entender aqui que o estágio dessa lepra desse homem era o pior estágio, né, dessa lepra, porque há vários tipos de lepra, né?
O senhor pode expor um pouquinho sobre mais ou menos esse estágio que esse homem estava? É catalogado em Israel, de acordo com os fariseus, 72 tipos de lepra. Esse é considerado o pior estágio, de acordo com Lucas. Sabemos que Lucas é médico e ele é fascinado por cura e milagres. E o Evangelho de Lucas relata que ele está todo coberto. Essa é uma palavra usada no grego apenas para os médicos. Por quê? Porque ele estava utilizando o último estágio, a pior situação, a pior dificuldade que o ser humano podia ter. Nesse estágio aqui, essa pessoa que contraía lepra, ela era de tal forma assolada pela doença que atacava todas as faculdades do homem. Ela não era só apenas na pele, mas ela ia até no sangue, ela ia até os ossos, ela ia até a cartilagem, ela ia até a alma, ela ia até o psicológico. Então, ela atacava todas as partes do ser humano. Então, você imagina essa dificuldade, esse homem com essa doença. Então, a lepra é isso, é a pior dificuldade. E sem dizer que a lepra é a maior representação do pecado na Bíblia. Existem alguns motivos. Porque ela é mais profunda do que a pele, como eu já disse. Ela não ataca apenas a pele, mas os ossos, a cartilagem, a mente, o sangue e os nervos. E ela representa tanto o pecado que até para fazer o ato de purificação, quando eles tinham que sacrificar lá, é através do sangue, né? Do sangue. Eles matavam lá 2 pombinhos, né? E eles aspergiam o sangue na pessoa e a outra soltava, né? Forma de libertação. Libertação. Por isso que dá de entender por que Cristo teve que morrer na cruz do Calvário, para a purificação dos nossos pecados. Então, isso é muito interessante, mostrar como ela parece com o pecado, porque o primeiro que eu disse, ele é mais profundo do que a pele, né? Acessa todas essas áreas da vida do ser humano. O pecado também. O pecado não ataca apenas o corpo, mas a mente, a alma, o espírito. Então, e ela é tão grave isso, porque a lepra era incurável, o pecado também era incurável. Então, esse é um do ponto. O segundo ponto que eu quero trazer é que a lepra isola. Ou seja, as pessoas tinham que se afastar da sociedade, não podia adorar no templo, não podia estar com a sua família. Assim também é o pecado. O pecado me isola dos meus amigos, o pecado me isola da minha família, o pecado me traz contenda com todos. Assim também é o pecado. O terceiro ponto que eu quero trazer, a lepra insensibiliza, né? Me torna insensível à minha pele. O pecado também. Quando eu cometo o pecado, cauteriza a minha mente, cauteriza a minha alma, cauteriza o meu espírito, cauteriza o meu corpo. E eu fico insensível para as coisas de Deus. Não consigo sentir. Assim também era a lepra. A quarta é que a lepra deixa marcas. Você pode ser curado da lepra, mas mesmo assim você vai continuar com as marcas dela. O pecado também. Uma vez cometido o pecado, mas nunca você esquece. Você lembra. Você consegue, né, assim que olha para a cicatriz, consegue perceber aquilo que você fez. E assim que você olha para a lepra, você consegue ver, né? O outro passo muito interessante. A lepra contamina, ponto 5. Tudo, ninguém podia tocar em lepra, o leproso não podia tocar em nada e nem em ninguém. A lepra também. Não podia ser tocado e nem tocar, porque tudo que tocava era contaminado. O pecado também. Se você colocar uma maçã podre num cesto de maçã boas, todo aquele cesto ficará podre. Então, o pecado contamina e a lepra também. O sexto ponto, ela deixa impuro, né? Por que impuro? Porque você ficava afastado da adoração. Naquela época, eles eram condicionados à adoração ao templo. E quem era
cometido de lepra era separado da sociedade. Ele não podia adorar no templo. Ele não podia estar em comunhão com os irmãos. E o pecado separa. Separa da minha família, separa dos meus amigos. E o ponto mais importante que eu quero trazer, que é o sétimo: a lepra mata. Como no estágio desse homem. Foi deixado isolado para morrer. O pecado também mata. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. A lepra te afasta do homem, mas não te afasta de Deus. O pecado te afasta do homem e te afasta de Deus e te mata. Então essa é a lepra. Essa é os ataques da lepra. Essa é a descrição da lepra. Vamos lá. Interessante, irmão David, que eu dando uma olhada no livro de Levítico, que fala sobre a lepra no capítulo 13 e no capítulo 14. Mas o cuidado de Deus com as pessoas que era contaminado com a lepra. De tempo em tempo, o sacerdote ia ter com eles para ver se estão purificados ou não. A dependência de um leproso era o sacerdote. O sacerdote que poderia dizer se ele estava purificado ou não, ou se estava ou não. Como você disse, ou não. A dependência total do leproso era o sacerdote. Eu observando lá e meditando o cuidado, o isolamento. Deus mandou tirar eles para fora, né, para evitar contaminar aqueles que chegavam perto e também para proteger eles, né? E eu imaginando, rapaz, eles estão contaminados, eles não podem trabalhar. Eles não podiam ir adorar no templo, que para o judeu é um cúmulo não poder ir adorar no templo, né? Eles não poderiam trabalhar. E para sobreviver, ele sobrevivia da ajuda dos outros, né? Eu imaginando que eles deixavam algo em certo lugar para que eles pudessem ir pegar para poder sobreviver. Isso é o cuidado de Deus. Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Como você falou aí, que a lepra afasta do homem, assim, e o pecado ele afasta de Deus, né? Mas Deus, ele, se a pessoa que é pecador, ele se chegar a Deus, Deus purifica. Deus se achega a ele, porque Deus ele purifica, como ele purifica o leproso. Amém? Temos uma lição aqui que precisamos entender, né? Primeiro, esse homem procura Jesus, ele se mostra humilde, ele se ajoelha, ele adora, ele se prostra com o rosto em terra, sinal de humilhação. E o que é interessante, ele fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O mais interessante é a resposta de Jesus. O texto diz: Jesus profundamente compadecido. O que é compadecido? É eu sentir, né, a dificuldade que aquela pessoa está sentindo. É eu ter misericórdia no meu coração, o desejo de ajudar. Então, o texto afirma que Jesus tinha esse desejo intenso de ajudar. Esse é o dever que nós cristãos temos que ter. Qualquer pessoa que tiver com dificuldade ou com problema, eu e você temos que ter o desejo de ajudar, assim como Jesus teve. E ele diz assim: e Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fique limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Então temos que aprender algo interessante. Jesus, profundamente compadecido, ele estende a mão e toca o leproso. Existem algumas coisas que aprendemos com esse toque de Jesus. O primeiro, nós sabemos que um leproso não podia tocar em ninguém e nem ser tocado, porque tudo aquilo que ele tocava se tornava imundo. Mas aqui é o contrário. Jesus toca no homem. Em vez de Jesus ficar impuro, o puro purifica o impuro. Ou seja, Jesus purifica o leproso na hora. Então, esse é um dos pontos.
Não há dificuldade, não há problema que o toque de Jesus não possa curar. Então o toque de Jesus é curador, é perfeito. O outro ponto que eu quero trazer, porque Jesus tocou, sendo que ele tinha o poder de apenas com a palavra transformar, curar, purificar aquele homem. Mas ele vai lá e toca. Há um grande ensino nesse toque de Jesus. Jesus conhecia a situação do homem, conhecia o processo de isolamento, conhecia a dificuldade que o homem estava passando. O pior para esse homem não era em si a lepra, mas o isolamento, o afastamento das pessoas. Viver isolado na dificuldade, num problema. Eu ter uma doença é uma coisa, mas eu ser isolado de toda a comunidade, da minha família, isso é pior. Esse é um problema psicológico, é um problema sentimental, é um problema espiritual. Então Jesus, sabendo que aquele homem não podia ser tocado por ninguém, e vários tempos, vários anos que ele não era tocado, o texto afirma que Jesus vai e toca, curando psicologicamente, mostrando que o pior era o processo de isolamento, a solidão, a dificuldade. Então o que Jesus faz? Ele toca nesse homem, sabendo onde doía mais. Jesus conhece o teu coração, Jesus conhece onde dói, Jesus sabe onde a dor está apertando, e ele toca nesse lugar. Então não pense que Jesus não sabe o que você está passando, ele conhece a tua dor, o teu coração e aonde tem que tocar. Se falando aí, o processo de isolamento, ele é muito difícil. Vou falando aqui, eu recordando da minha avó, que Deus escolheu ela, ela foi cometida pelo Covid, e lá ela ficava na casa dela e o povo não queria chegar perto, até alguns da família. Aí eu ia lá mais a minha esposa e ela falava assim para mim: meu filho, fica aqui comigo, porque ninguém quer ficar perto de mim, fica aqui comigo, fica um pouco aqui. Aí eu ficava com ela lá, eu sentava mais ela na cama, que ela não podia levantar, e adorava a Deus juntamente com ela, cantava louvor, e ficava um bom tempo com ela, para ela se sentir acolhida, porque o isolamento, ele é muito perverso, ele mexe com o psicológico da pessoa, né? Eu, irmão, falando aqui, me veio na mente essa situação, porque se nós observar o Covid, ele trouxe o isolamento para muitas pessoas, e algumas pessoas não conseguiram se reativar novamente pelo período de isolamento que ficou. E quando eu estava com a minha avó lá, o que ela mais me pedia: meu filho, fica aqui um pouco comigo, porque ninguém quer chegar próximo de mim, porque estava cometida de Covid. Mas não foi o Covid que levou ela, foi outros problemas que ela sentia, mas não foi o Covid. Deus não permitiu que o Covid levasse ela. Glória a Deus. Então, o terceiro ponto que eu quero trazer sobre esse toque de Jesus é identificando quem Jesus é. Por quê? Porque Jesus toca nesse homem. Nós vemos que, de acordo com Reis, onde Naamã, o leproso, recebe uma carta do rei da Síria e leva até o rei de Israel. O texto diz assim que a carta dizia: eu vim para que tu cure o meu servo Naamã da lepra. O rei rasga suas vestes e fala: por acaso tu acha que eu sou Deus, com o poder de dar a vida ou tirá-lo? Então o profeta Eliseu escuta essa palavra e manda chamar. Quando Naamã chega até a porta de Eliseu, Geazi chega até ele e fala assim: o meu mestre falou para que você mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. O profeta nem aparece para ver Naamã. O texto afirma que Naamã se indigna, ele zanga, porque ele pensava que o profeta ia ter com ele, eles iam fazer um processo de purificação, ia ser tocado e ele ia ser curado. Mas o profeta manda o seu servo
mandar ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O que é interessante aqui é que o profeta fez isso para que ele entendesse que quem estava fazendo a cura era Deus e não ele. Aqui é diferente. Jesus não manda alguém ir até ele. Jesus não manda o seu servo ir até ele. O próprio Jesus vai e toca a esse homem, dizendo assim: eu sou Deus. Eu estou te curando. Quando nós vemos a história de Naamã, ele mergulha 7 vezes na obediência e volta curado. Agora ele observa que não é o profeta que fez, mas Deus. Agora ele se chama de servo. Agora ele quer a terra para adorar o Deus de Israel. Toda vez que eu vou para o meu mestre na câmara, eu tenho que me ajoelhar. Mas toda vez que eu me ajoelhar, estarei ajoelhando para o Deus de Israel. Então ele entendeu. Com esse toque, Jesus mostra que ele é Deus. E para continuar, o texto afirma que no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Por quê? Porque a cura de Jesus é imediata, é naquele mesmo momento, é verificável, né? Então vemos que é no instante. E continuando, e Jesus vira para esse homem e faz veemente advertência para ele. Ele diz: olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. Então, há uma advertência. Ele diz: não diga nada a ninguém. Por que não dizer nada a ninguém se o homem foi curado? O homem provavelmente estava emocionado, estava alegre e queria contar o seu milagre. Mas Jesus não falou: não diga nada a ninguém, por 2 motivos. Primeiro, Jesus não queria ser conhecido pelos seus milagres. Jesus queria ser conhecido pela palavra, como pregador do evangelho, como aquele que traz as boas novas. E o segundo ponto: não diga nada a ninguém, para não levantar a contenda com os fariseus. Por quê? Porque os fariseus já procuravam Jesus para acusá-lo, para matá-lo. Então Jesus não queria acelerar esse processo e diz: vai e não conte nada para ninguém. A sequência desse texto é interessante. Ele diz: mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou. Existem alguns pontos aqui também. Por que mostrar ao sacerdote? Como o Senhor já disse, eles eram muito dependentes dos fariseus. Eles precisavam comparecer e eles iam averiguar, passar 15 dias no processo de averiguamento, e sendo comprovado, ele recebia uma carta, um papel, e esse papel dava a possibilidade dele voltar às suas funções na sociedade. Então, precisava ir aos fariseus. Isso era a consumação do milagre, era a aceitação daquele homem na sociedade. E o segundo ponto que eu quero trazer, ele fala: servia de testemunho para o povo. Saber que um ser humano foi curado da lepra, algo que só Deus podia fazer, algo que homem nenhum podia fazer. E o terceiro ponto que eu quero trazer, e para mim o mais importante, ele disse: vai, não conte nada a ninguém, mas vai, mostre-te ao sacerdote. O que é isso? Ao chegar ao sacerdote e comprovar literalmente que o homem foi curado da lepra, sabendo que a mentalidade da época, só Deus podia curar a lepra, era sinal de que o Messias tinha chegado, o Salvador chegou. E os judeus tinham que acreditar naquele sinal, porque de acordo com a teologia dos judeus, a lepra só Deus podia curar. Então, quando ele manda ele ir até os sacerdotes, ele estava mostrando que o Messias tinha chegado. E outro ponto importante é que ele vai mostrar aos sacerdotes, e se rejeitasse, esse sinal é interessante, irmão Marcos, ele é tanto para salvação, para edificação, como para condenação. O tamanho sinal que a lepra era, se a pessoa não acreditasse naquele tamanho sinal, ele estava se confirmando para a condenação. Ele estava mostrando que havia uma cegueira espiritual e que ele não acreditava em tamanho milagre que só Deus podia fazer. Então nós vemos que esse homem foi transformado, esse homem foi curado, ele voltou à sua sociedade
ele voltou à sua família, ele voltou a adorar no templo, ele foi aceito na sociedade novamente. Cura perfeita de Jesus. Jesus está apto a curar. Jesus está apto a salvar. Jesus está apto a transformar. E o principal, para mim concluir a minha fala essa noite, a cura não foi apenas física, foi mental e foi espiritual. Então, essa é a cura de Jesus. Jesus nunca vai fazer um milagre apenas físico. Ela vai física, espiritual e mental. Essas são as curas de Jesus. Esse é o processo, é o milagre, é a transformação que Jesus vai fazer na minha e na tua vida. Só basta nós acreditar nos atos dele. Só basta nós acreditar naquilo que ele fez, naquilo que ele disse. Essas coisas também são condicionadas a nós. E eu agradeço essa oportunidade e que Deus abençoe a cada um, sempre, em nome de Jesus. Bom, Marcos. Glória a Deus. Estamos encerrando mais este programa. Que esta palavra venha a ser direcionada ao seu coração, que venha a ser germinada e que venha a haver frutos, e venha a haver transformação. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Nação Madureira é só vitória.